Estamos aqui no Dois Dedos de Prosa, hoje com o humorista revelação do rádio brasileiro, o André Marinho. André Marinho, filho do Paulo Marinho, empresário, em cuja casa foi produzida a campanha do Jair Bolsonaro, campanha vitoriosa para a presidência da República em 2014. O André acompanhou isso tudo de perto, apesar da tenra idade, e hoje está no programa Pânico, Zurita, lá nas rádios Jovem Pan FM. Olá, André. Bem-vindo seja aqui à sala do José Neumann e Pinto, aqui no Zoom e no YouTube, no blog do Neumann e no Estadão. Motivo de grande honra para mim, Neumann, você que é um titã aí do jornalismo, te acompanho mesmo dessa tenra idade, já faz algum tempo, sempre incisivo e é um prazer poder desfrutar aí de um tempo com você e ser prestigiado pela sua audiência. André, quantos anos você tem? Estou com 27 anos na cara. 27 anos. Ó, eu tenho um filho de 48, uma filha de 46, é o Vladimir, de 48, é empresário, a Clarice, de 46, é gerente de marketing da Campari em Milão e atualmente é main sponsor do Festival de Cinema de Veneza. Voltando aqui às origens do pai, que começou como presidente do cineclube, escrevendo sobre cinema, né? Tem a Cecília, de 42, é da idade da Isabel, minha mulher, que aparece aqui nessa xilogravura de Ciro Fernandes, Ciro de Iraúna. Que temos um filho, o meu quarto filho, que é o Arthur, de 2 anos e 3 meses, e 4 meses. Meu caçulinha. Bom, e vamos aqui conversar nesse Dois Dedos de Prosa um pouco aí sobre a tua vida. O André, o teu avô é empresário, né? Teu pai é empresário. Tem algum irmão teu empresário ou não? O Paulo Marinho é o último empresário da... Olha, acaba que a carreira artística nesse mundo tão dinâmico, você, de certa forma, é um empresário de si mesmo, você tem que ter uma estratégia empreendedora, multiplataforma, para poder distribuir o seu conteúdo da melhor forma possível. Então, eu não deixo de me ver, de certa forma, como um empresário ao entorno das minhas redes, da distribuição do meu conteúdo e da melhor forma que eu possa angariar apoiadores e parceiros para poder apostar na evolução da minha carreira. Então, eu não deixo de ter uma atividade empreendedora, de certa forma. Eu acho que essa é a nova característica, o novo perfil, vamos dizer assim, do criador de conteúdo na internet, que quer ter algum êxito e seguindo adiante. Por isso, o meu próprio irmão, Daniel, mais velho, ele tem 30 anos hoje, e aí sim ele trabalha mais diretamente com meu pai nos diversos empreendimentos dele. E aí pode-se dizer que é uma atuação mais tradicional na esfera empresarial. Já eu... irmão. Pois O é. teu pai foi casado com a Odile Rubirosa, com a Maite Proença, por quem ele tem uma filha, tua irmã Maria, na verdade, tua irmã mais velha, não é isso? E agora com a Adriana, né? A Adriana é a mãe do Daniel, a respeito de quem ele falou, do André, e da cantora. Como é que chama a cantora? Julia B. Julia B. Julia B. Então, essa cantora é a irmã favorita, porque é artista também, né? Quantos anos tem a Julia B? A Júlia está hoje com 21 anos. Ela é nossa estrelinha, nossa xodó. E por mais que ela seja a mais jovem de nós irmãos da família Marinho, ela, sem dúvida, acho que é a mais sagaz, a mais esperta, a mais... ela tem realizações realmente muito inspiradoras até para nós irmãos nessa baixa idade ainda. Ela tem muito o que evoluir ainda,
mas ela já teve uma ascensão meteórica através do mérito dela. Ela, assim como eu, trilhamos essa carreira no mundo artístico que não tem exatamente a previsibilidade que uma carreira no mundo corporativo tem, e você tem que ter a mensagem certa, o conteúdo certo, na hora certa, para o público certo, e talvez por isso é uma carreira que, por ofício, né, pela natureza do ofício, você está refém a essa imprevisibilidade. Então, por isso, a gente tem sorte de poder contar com dois pais que, longe de serem bajuladores, mas são os nossos maiores apoiadores também. Mas eles sempre fazem questão de extrair a nossa melhor versão, e a Júlia está tirando onda. Qual é o gênero favorito dela? O que é que ela canta mais? Ela reúne um pop com um soul e várias referências do passado também. Eu acho que o que diferencia ela é exatamente o fato que ela é poliglota e ela consegue, antes de ser uma cantora com uma voz marcante, ela é uma exímia compositora, o que faz ela ter o domínio, né, de toda a produção musical dela. E é impressionante, Neumann, como ela deve ter já umas 100 músicas em espanhol, português, inglês, já no pipeline dela, que estão ou finalizadas ou semi-finalizadas. Então, a gente ainda vai ouvir muito esse nome, e ela atingiu uma marca muito expressiva recentemente, onde ela foi nomeada para Artista Revelação no Grammy Latino. Então, no mês que vem, ela vai estar em Las Vegas, quem sabe, para ser consagrada como a única brasileira nomeada nessa categoria em muito, muito tempo. E então ela segue nos surpreendendo e nos orgulhando demais. Então ela só canta a música dela, tem 100 composições com 21 anos. É uma autora precoce. Não, sem dúvida alguma. Vamos dizer assim, na mesma medida que na largada a minha trajetória artística e a própria da Júlia foi apoiada de uma forma meio despretensiosa, meio tímida pelo meu pai, especialmente, onde ele deu um voto de confiança para a gente ir adiante, mas sem botar muita ficha, sem botar muita fé. Mas assim que cada um de nós, respectivamente, nas suas respectivas áreas de atuação, conseguimos engrenar e mostrar resultado, aí sim ele botou a viola no saco e começou a apoiar a gente ferrenhamente. Então, como eu disse, na minha medida que talvez o meu maior crítico é o meu maior apoiador. Então, eu acho que essa dinâmica faz a gente extrair a nossa melhor versão, ter um grau de autocobrança que seja sadio e virtuoso, e não algo que seja destrutivo e contraproducente. Então, a gente está evoluindo bem, cada um no seu quadrado, mas a gente se apoia muito e, como eu sempre digo, eu mato e morro por ela. Muita gente diz que eu sou ela de cabelo curto e vice-versa, ela sou eu de cabelo longo. Então, os meus pais, certamente, se eles fossem embora amanhã, eles foram muito exitosos em saber deixar claro que os irmãos têm que cultivar esse laço incondicional. André, me conta aí, como é que você... Tem alguém na família assim que... mesmo que não seja, digamos o seguinte, na tua infância, tem algum herói, alguma coisa assim que você tenha se inspirado dele para escolher o teu ofício, a tua vocação, a tua arte? Sem dúvida alguma. Para a criação da minha persona artística, a versão idealizada que você tem de si, quando você, nas suas fantasias ou no momento que você está ali pontificando sobre a versão idealizada de si mesmo, você busca algumas referências em termos de estilo, de comunicação, até a sua vestimenta, até a forma de se portar, e acaba que talvez esse dom da imitação é uma coisa talvez meio peculiar, mas eu me sinto que eu tenho, em diferentes graus, eu sou uma amálgama de várias referências em termos de estilo, em termos de oratória. Então, são várias referências aí várias fontes que eu bebi ao longo da minha vida, e eu fui, de certa forma, incorporando esses 1001 personagens aí
em alguma diferente trejeito, alguma nuance da minha própria personalidade. Então, Quanta eu não paixão. posso deixar, Que eu não influências posso são deixar, essas? bom, eu não posso Mas, deixar de citar, principalmente o Ronald Reagan, 40º presidente americano. Eu provavelmente já vi todo conteúdo audiovisual disponível na internet em relação à trajetória dele. Eu sou um sujeito meio 880. Quando eu gosto de alguma pessoa, eu vou ali escavando até as vísceras daquele assunto. Eu mergulho de corpo e alma na pesquisa do determinado personagem ou da referência. Além dele, o próprio 007 dos anos 90, o Pierce Brosnan. Peraí, o Ronald Reagan. Faz aí o Ronald Reagan. Well, there you go again. America must go on because, well, Nelmany, I have to tell you that the Soviet Union has to tear down this wall. Então é por aí. Qual foi o 007 que você... Eu vi o original, meu amigo. Eu vi Sean Connery em From Russia. Esse aqui é o Pierce Brosnan. Pierce Brosnan dos anos 90, autografado. É o Sean Connery, o cara charmoso. Meu pai, aquela voz maravilhosa. Connery, he has this very low voice. Russia with Love. From Russia with Love. Além dele, o próprio Michael Douglas é meu ator preferido. Talvez foi... Mas faz aí o 007, faz aí. É o Roger Moore, né? Não, o Pierce Brosnan, no caso. Well, Pierce Brosnan talks to you like this. He has an Irish accent. He is very suave, and probably your wife, Nelmany, used to drool over my perfectly coiffed hair, my beautiful looks. Well, my name is Bond, James Bond. James. E você? E aí o próprio... Aqui, ó, perdão. O próprio Michael Douglas em Wall Street, do Oliver Stone, eu tenho autografado, são meus dois atores preferidos. E eu até comecei... Eu sou do pai ainda, hein? Kirk Douglas. Do pai, do Kirk Douglas. O ídolo era o Kirk Douglas, com aquele buraquinho no queixo. Isso aí. Ele foi centenário, né? Morreu recentemente só. Esse aí perdurou legal. Olha, além dele, eu tinha sempre o hábito... Aí eu sempre tive o hábito de assistir a debates presidenciais, comícios presidenciais, desde muito cedo, lá nos Estados Unidos e aqui. Eu sempre acompanho a política americana assiduamente. Talvez a primeira campanha americana que eu acompanhei com afinco e com algum conhecimento de causa foi Obama versus McCain, em 2008. Pelo ineditismo ali da eleição do Obama e pelo meu conhecimento ainda parco da política, eu até simpatizava com aquela ascensão dele ao poder, o primeiro negro, toda a carga emocional que tinha envolvida na campanha dele e o case de marketing político que foi feito. Então, desde moleque, eu sempre memorizei jingles políticos, dia de eleição, sempre foi quase que uma final de Copa do Mundo para mim. Eu acompanhava as apurações, anotando as porcentagens, as parciais de cada estado nos Estados Unidos e aqui. E foi muito legal que esse meu interesse que eu cultivei desde cedo culminou na minha experiência apresentando a cobertura oficial da Jovem Pan da eleição americana de 2020, no ano passado. Trump versus Biden. E aí foram, acho que, 13 episódios que eu roteirizei, idealizei e apresentei, conduzi os debates de duas visões divergentes ali na Jovem Pan. E foi uma baita experiência. Do primeiro episódio até o episódio final, teve um aumento de 300% na audiência. E eu apresentei a apuração da eleição por 7 horas e meia ininterruptas e emendei no Jornal da Manhã para comentar aquele desfecho ainda indefinido, né? Que acabou perdurando por 3 dias e por alguns meses do Trump no litígio, né? Então, foi uma experiência única para mim. Mas eu sempre adorei ver todas essas referências. No cinema, eu citei esses dois. Deixa eu te falar um pouco de política americana. Certamente você adoraria ter passado por uma experiência que eu passei. Eu acompanhei o Nixon renunciar pela televisão ao vivo, no bar do Hotel St. Francis,
na Union Square, em São Francisco. E é um momento histórico, né? A renúncia do Nixon. Né? Certamente, o Nixon tinha uma voz belíssima. Né? Certamente, se você... Well, you won't have old Nixon to kick around anymore. Well, yeah. I have to resign. I have to resign for the good of America. For the good of America. Quer dizer que mesmo você não conhecendo o cara, você evita ver as imagens. Eu acompanho. Ele, inclusive, engraçado que você estava na Califórnia, porque ele é de Yorba Linda, na Califórnia. Ele era daquela religião Quaker, né? Então, ele sempre carregou esse estigma ele até tinha passado para as Ivy Leagues, né, que são as faculdades de maior prestígio da aristocracia americana, mas ele não tinha recursos pessoais para poder, de fato, cursar em Harvard, se não me engano. Ele acabou estudando na faculdade de Duke, em North Carolina, que é muito boa também, mas não tem o mesmo prestígio. Então, ele sempre viveu meio que o Bolsonaro tem, óbvio, guardado as devidas proporções e cada situação, mas esse síndrome de conspiração, esse senso de inferioridade ante as elites e tal. Então, eu acho que eles são até parecidos nesse sentido. Aí, quer dizer, aí tem, de uma certa forma, você tem uma veia aí do teu pai, que é a política, né? O teu pai, que eu conheci como o homem mais charmoso do Rio, o homem mais bonito do Brasil e tal. Ele agora está, desde que entrou na campanha do Bolsonaro, está se aventurando pela política. Então, pelo que eu vi, a tua carreira tem mais a ver com as campanhas políticas do que com humor. E você estava... Eu te interrompi para falar do Nixon, e você imitou o Nixon muito bem, me lembro muito bem do Nixon renunciando, né? Você tem um veio mais político do que propriamente humorístico, né, André? Eu dou uma resposta bem vaselina, estilo João Dória, no sentido de que... Então fala como João Dória. Fala como João Dória. Eu estou no humor. Eu não sou humorista. Eu estou no humor. Então, ele diz que eu não sou político, eu estou na política. Mas, de fato, eu nunca vi isso como talvez o meu ofício original, mas eu também tenho que reconhecer e valorizo demais esse dom que Deus me deu, que são as imitações, que realmente transcende até o olhar mais ideológico, mais intransigente. Eu não canso de receber mensagens de apoio de simpatizantes do Ciro, do próprio Bolsonaro, que concedem que eles até devem ficar muito ressabiados que muita gente atribui a minha imitação do atual presidente como uma das melhores, talvez a melhor. Acho que até pelo convívio pessoal intenso que eu tive com ele ali entre final de 17 e início de 19, eu consegui captar os trejeitos dele mais sutis de uma forma, até por ter tido aquele acesso privilegiado àquela figura, né? Mas ele também não é tão difícil de imitar, né, André? Ele não é tão... Eu não sei. Existe isso, o cara que é mais fácil de imitar e o cara que é mais difícil? Sem dúvida alguma. Até porque não tem uma fórmula, né? Você incorpora o personagem de duas formas. Ou é um momento eureka, quando bate em você, você quase que possuído pelo personagem. O outro ou quando você tem já uma referência prévia, que é meio caminho andado e você só vai lapidando, ou você realmente faz realmente se fica imerso no personagem, um processo maçante ali para descobrir os trejeitos, e aí vai internalizando devagarinho. E aí, no caso do Bolsonaro, foi um processo de construção, não foi algo de sopetão ali, não foi algo na hora, não. Mas você conviveu muito com ele na casa do teu pai, lá na época da campanha. Então, você acompanhou até o dia a dia, né? O cotidiano dele. Nossa. Não, eu fui testemunha ocular de capítulos alucinantes da trajetória desse traste rumo ao Planalto, né? Mas só para reforçar aqui que, de fato, eu fui muito feliz e tenho sido muito feliz. O saldo é muito positivo, apesar de alguns percalços, desafios e obstáculos ao longo do caminho. A sensação que eu tenho desde que eu entrei no Pânico, que ainda é o programa de humor de maior longevidade aí do rádio,
teve seus tempos áureos na TV até pouco tempo, e realmente aquilo me dá uma visibilidade monstruosa a nível nacional. Desde o início da pandemia, pode-se dizer que a Jovem Pan fez uma decisão mercadológica de fidelizar o público mais bolsonarista, e eu me vi numa encruzilhada ou de ir em frente, encarar o fogo, a adversidade, essa guerra assimétrica, entre aspas, que o próprio programa Pânico também ganhou um contorno bem mais politizado. Então, eu fui originalmente contratado e convidado para integrar o programa pelos meus predicados enquanto artista, enquanto humorista em formação, mas principalmente como imitador, né? Que o Pânico sempre teve um elenco de imitadores bem diferenciado, sempre foi a marca do programa. E, a partir disso, a minha atuação ganhou um contorno também de formador de opinião, algo que eu nunca cobicei, não falo isso de forma pedante, não, mas é que realmente o fato que eu era a voz que eu tenho sido atuado como uma espécie de voz dissonante, trazendo alguma pluralidade e equilíbrio ali para o debate, geralmente, em grande parte, hoje em dia, são convidados alinhados com o atual governo. Isso também tem me ajudado muito a amadurecer, a lapidar o meu discurso, a aprofundar o meu estudo e ficar cada vez mais sagaz e pronto para tentar ser contundente e convincente na minha fala para fazer o que todos nós deveríamos fazer, né, Neumann? Que político é empregado, nós somos os patrões, independente do político de ocasião, eles merecem a nossa cobrança e fiscalização irrestrita. E se eu for o portador das más notícias, a pessoa responsável por apontar as incompetências, as omissões do atual governo e todos os outros governos, em todas as outras esferas de poder, porque eu não tenho político de estimação, eu não tenho rabo preso, então eu faço questão de deixar isso muito claro. Agora, nada podemos fazer se o atual governo federal insiste em quase elevar ao estado da arte a incompetência governamental, né? Mas, bom, voltando à sua menção que você disse sobre o episódio da campanha de 18, se você quiser seguir conduzindo aí, eu já te atropelei, mas, de fato, houve aquela experiência em 18. Mas aí eu quero saber se lá em 18 você alguma vez imitou o Bolsonaro para ele mesmo. Sim. E aí ele achava muito engraçado. Não, ele adorava. Eu até onde eu sei, mas como ele tem uma grande dificuldade de expressar sentimentos humanos mais, sei lá, mais singelos, mais banais, assim, ele até ria, mas eu sentia que ele reprimia um pouco. Até para ele te dar um abraço, ele te dá um abraço meio lateral, meio assim. E até para... Eu não estou dizendo que ele é 100% desprovido de sentimentos, não é isso. Mas acaba que quando ele mais os extravasa são quando ele está fazendo aquela piada de cunho mais homofóbico, de tiozão, escatológica, ali parece que ele extravasa e está realmente na sua plenitude. Então, e o teu pai? Tu imita bem teu pai? Você imita bem ele? Cara, isso eu nunca entendi, porque eu nunca consegui. Mas ele tem alguns gatilhos, sim, né? Quando ele atende o telefone, ele, querido. Sempre um querido meu, mano, aquela coisa. Mas tem eu desenvolvi um hábito, você sabe, né, mano, em setembro de 2017, que foi até me baseando como uma boa referência do próprio Reagan, né? Que o Reagan tinha um repositório infindável de frases, one-liners, piadas, tiradas, aforismos, adágios, frases cortantes, picantes, ali pontiagudas, que ele sempre tinha uma frase, uma historinha, uma anedota ali na manga para poder entreter a audiência e também humanizar ali a interação dele, né? E aí eu comecei a fazer um compilado de frases no mesmo molde, nos mesmos moldes que o dele. O nome é até um pouco pretensioso, eu confesso, que é o Elixir da Vida, como se tivesse todas as soluções da vida ali dentro, mas realmente eu abordo temas de A a Z. E lá para as tantas tem uma frase, inclusive está aqui por acaso, só para mostrar,
Olha esse calhamaço aqui, já só tá completo hoje em dia. Aqui, ó. Deixa eu só te mostrar aqui. Eita, aqui já está tudo caindo, mas você vai ver aqui. The Elixir of Life, o compêndio do conhecimento. Aí são 1001, tem uma infinidade de frases aqui. Uma delas que eu anotei do meu pai é que a vida muda sem permissão. A vida muda sem permissão. É uma frase até meio trivial se você parar para olhar para ela superficialmente, mas se você escavar um pouquinho, você vê que ela realmente ressoa muito e verdadeiramente ela expressa muito bem a vida como ela é. E eu tenho me apoiado muito hoje em dia na minha visão de mundo, até com as experiências que eu colecionei até hoje. Eu tenho tentado incorporar uma visão a partir de outra frase do Ariano Suassuna, que ele fala que o otimista é um tolo, o pessimista é um chato. Bom mesmo é ser um realista esperançoso. Então, eu tenho tentado ser Fui um grande amigo dele. Pô, maravilhoso. Então, eu tenho tentado evitar. Você vê na direita hoje em dia talvez um cinismo em relação ao futuro do Brasil. Você vê que esse Brasil não vai a lugar nenhum, fica sempre pelo caminho, essas frustrações, é um país fadado ao fracasso, é um país com problemas estruturais, sempre fica no quase, o país do futuro que nunca chega, e já o fatalismo cínico que contamina a esquerda brasileira de ter ressentimentos em relação ao passado do Brasil, como se o Brasil tivesse uma fundação que condena o Brasil a esse fracasso atual. Então, eu digo que o Brasil ainda é uma utopia possível, porque você vê, ao contrário de várias democracias multirraciais mundo afora, você vê uma convivência, uma coexistência pacífica em grande parte no nosso povo, em termos em diferentes linhas éticas. Um paraíso restaurável, maravilhoso. Eu vou buscar esse livro. Jorge Caldeira. O Jorge Caldeira é aquele biógrafo do Mauá. Foi um grande sucesso fazer uma biografia. A Júlia Marisa Secula e a Luana Chabib. Eu vou pedir o Jorge para te mandar um autografado. É isso aí, essa tua visão de esperança. Ele acha que o Brasil é o país do futuro porque é o país do carbono zero possível. O Bolsonaro tem feito o possível para evitar, mas estamos nessa esperança. Né? Mas escuta, você só tem ídolos políticos? Você não tem ídolo? Quem é o melhor imitador que você conhece? O melhor imitador que eu conheço? Eu tenho, sim, várias referências. Eu cresci vendo o próprio Marquinhos Baiano, que era acho que era um humorista que, ali nos idos do final dos anos 90, início dos anos 2000, ele era uma figura cativa no Jô Soares, nos talk shows. E eu tinha vários vídeos que eu me baseava nele. Além dele, você vê nos Estados Unidos o Frank Caliendo, que é sensacional. Sempre é um cara mais da velha guarda também. O próprio Marcelo Adnet, por que não? Ele, no início ali da época de MTV dele, ele tem um humor bem parecido com o meu. Talvez que quando ele escancarou mais a própria militância, a visão política dele, acabou que... Eu também não posso falar muito, que eu não sou santo nessa história também, até porque eu também expresso as minhas opiniões, mas que, não sei, aí talvez com o passar do tempo ele também já atingiu um patamar onde a pessoa naturalmente se acomoda um pouco. Mas o Marcelo Adnet dos tempos áureos ali, de cenas improvisadas e na MTV, era realmente uma grande referência. Além disso, eu considero... Olha, eu cito esses três a princípio. O próprio... Nossa, aqui no Tom Cavalcante. O Pedro Manso é espetacular, que era um cativo ali nos programas populares de auditório aí do Brasil. Ainda está na estrada, ele é espetacular, o melhor Faustão que eu já vi por muito. O Tom Cavalcante. O Tom Cavalcante, sem dúvida alguma. O Tom Cavalcante ele, enfim, dispensa maiores apresentações, é um baita cara, fez parte da minha infância. Eu lembro de talvez o primeiro programa de televisivo que eu acompanhei assiduamente era
o Sai de Baixo, eu adorava, né? Depois a versão mais moderna, com o passar do tempo, foi o Toma Lá da Cá, que foi um tempo. Mas eu lembro que o Tom Cavalcante talvez tenha um humor mais cearense, escrachado, com uma verve mais forte. O que eu tento imprimir nos meus personagens é uma pegada mais hiperrealística. Teve até um comentário de um fã meu, um seguidor meu, nos primórdios dos meus vídeos lá atrás. Você sabe que ele me comparou a um pintor hiperrealista, que eu realmente tento captar o trejeito mais sutil, a nuance, e eu vou ali na minúcia do personagem, no discurso, na oratória, nas gesticulações. Então, as pessoas notam isso. Talvez coisas que está óbvio, ululante ali, mas que ninguém está conseguindo captar, mas aí eu talvez tenha uma capacidade de identificar isso bem e incorporar para o personagem. E aí o Tom Cavalcante é um humor mais escrachado e mas que também tem muita demanda aí também no Brasil. André, sempre teve. Eu fui convidado para a posse do Ciro Gomes como governador do Ceará. E uma coisa, isso você não tinha nem nascido. Eu fiquei muito impressionado com o Ciro, porque eu sou um grande admirador do Carlos Lacerda, que você não conheceu, mas foi o maior orador que eu já vi. Mas o Ciro tem uma característica que, aliás, tem uma voz belíssima, Carlos, que me impressionou muito, que era o seguinte: quando ele fez o discurso de posse, a impressão que qualquer pessoa que ouvisse sem ver pensaria que ele estava lendo, porque ele foi a pessoa que mais falou como se tivesse escrito o texto. Os antigos oradores usavam muito o expediente de escrever, decorar e falar no espelho para facilitar a memória, né? E eu fiquei muito, muito impressionado com uma imitação que você fez do Ciro no programa, no Pânico, porque eu tinha a impressão, inclusive, que você estava lendo, quer dizer, que era uma coisa que você tinha escrito, né? Porque você pegou a sintaxe do Ciro. Quer dizer, não é uma coisa só do trejeito da voz, dos caprichos, das pausas, é a sintaxe. E a sintaxe do Ciro é complexa, porque até hoje, ele, com quem eu não sou amigo, mas com quem eu convivo às vezes, nunca me contou se ele também usou esse expediente de escrever e decorar, porque eu fiquei muito impressionado, porque o Lacerda, que foi o maior orador que eu vi na minha vida, eu não consigo ler os discursos impressos dele, porque a linguagem oral é uma, a linguagem escrita é outra, o Ciro juntou as duas, né? E o que mais me impressionou é que me parece o seguinte, não sei, você pode até me dizer que eu estou enganado, mas você dá muita atenção à sintaxe, né? Você dá muita atenção à forma da construção das frases, como é que ele expõe os conceitos, e não apenas os trejeitos, os vícios de linguagem, etc. Me fala um pouco, uma imitação que eu vi. Vamos fazer o seguinte: fale como se fosse o Ciro comentando aquela tentativa de agressão na Paulista, no movimento, né? Você ouviu uma imitação falando mal do Caio Coppola? Ah, sim. Essa foi... Repare bem, meu estimado Neumann, você que é o patrimônio do jornalismo brasileiro, você que tem uma longevidade belíssima e merece todos os nossos louros, nossos aplausos. Repare bem, porque eu sou um democrata antes de qualquer coisa. Esses petistazinhos, mais ranhetazinho, mais fanatizado, pode querer aqui ficar atirando com a minha cara, mas eles sabem que entre o tico do Bolsonaro e o teco do Lula, esse cara sou eu. E eles vão ter que me engolir. Podem querer ficar ressuscitando, perdão. Opa, tive um breve imprevisto aqui, mas só para dizer o seguinte, que essa burocracia petista, eles ficam subindo nos tamancos quando qualquer um que está começando a botar as asinhas para fora. Então, eles são que nem sombra de mangueira, não cresce nada embaixo. Então, olha só, quem quer pegar a galinha, não diz show. E esse cara sou eu para o ano que vem. Porque realmente eu vou ter que tirar esse adolescente tuiteiro, esse boçal negacionista genocida que é o Bolsonaro, esse chihuahua colérico com complexo de superioridade, envolto dele esses Dobermans fardados,
mamateiros que são, encastelados aí no funcionalismo público, contra o Lula, que é o maior corruptor da história brasileira. Em relação ao Bolsonaro e Paulo Guedes, o papagaio de pirata dele, com seus manuais mofados de Chicago, eu até tenho que falar baixinho aqui, o Neumann. Eles reduziram para o menor patamar da Selic da história. Tem que falar baixinho aqui para a Faria Lima não ouvir, para o povo não ouvir. Mas repare bem, é o seguinte, eles podem querer me atacar, mas eu sou um democrata visceral. Tem que ter pacifismo, respeito ao contraditório, corre nas minhas veias, Neumann. Então, no segundo que o cara quiser tentar contrariar ou contestar o que eu estiver falando, eu vou mandar ele para casa do Romero Jucá, porque é o filho de uma égua, um rapariga desgraçado, filho de uma puta. Espera lá um pouquinho. Escuta, você falou do Paulo Guedes. Mas o Ciro... Paulo Guedes vai ter que explicar ao Supremo, à Câmara, à comissão, não sei de quê, o diabo, essa quantia de 9,5 milhões de dólares no paraíso fiscal. Como é que você acha que ele vai explicar isso aí? O Paulo Guedes é o seguinte, talvez é uma imitação onde eu não necessariamente consegui captar a voz tão bem, mas ele é muito físico, ele tem a fisicalidade muito bem expressa, né? Então ele fala, nós temos que tomar cuidado, porque se os caras quiser me pegar, vai ser difícil, porque eles vão querer me derrubar para me pulverizar os meus recursos. Então, eles vão querer botar para 50, para 40, troca para 30, 10 para 25, e nós vamos tentar derrubar isso, porque nós vamos tentar desarmar essa bomba atômica que está no colo do presidente. Nós não podemos tentar fazer isso. Nós temos que ter muita parcimônia para conversar com os diferentes esferas de poder, porque o Brasil está bombando, o Brasil está na melhor fase possível, o Brasil nunca teve tão bem. Então, se você for descer para 50, 40 e tentar tirar minha offshore, nós vamos ter problema, pô. Nós vamos ter problema. Então, aquela coisa assim, meio 40, 50, 60. Nós vamos derrubar, DJI, derrubar. Ele fala, nós vamos para o BNDE. Porque ele fala BNDE, porque BNDES, ele até tira o social, o que para mim é revelador de como ele enxerga o próprio cabeça BNDE. dele, O BNDE. Ô, André, os campeões nacionais do BNDE têm que derrubar os piratas privados do STF que eram minha hemorroida, pô. Leia Psicopatologia da Vida Cotidiana, de Sigmund Freud, que é um dos melhores textos que eu já li na vida, que ele vai explicar por que é que você descobriu essa. É revelador. Ele não bota o S de social. Mas em relação à construção do Ciro, né, que você tinha mencionado, de fato foi o personagem disparado, Neumann, que eu mais mergulhei no processo, aquele processo que eu mencionei, maçante, de estudo, de você realmente tentar se inserir no lugar do personagem. Eu, pessoalmente, tenho um estilo pessoal de fala que vem desde a minha formação. Todos os meus professores de inglês e português ali quando eu estava indo para os meus anos finais do ensino médio, eu estava tendo a minha fala estava um pouco quase que esquizofrênica. Eu estava muito voluntarioso no afã ali de botar um sinônimo, uma palavra difícil em qualquer frase, e as construções das minhas frases estavam excessivamente rebuscadas, né? E aí foi só errando, e os meus professores foram coibindo os meus excessos, e isso acabou culminando em eu tirando nota máxima em inglês e português nos exames internacionais, e também tirei 1000 na redação do Enem. Então, só para dizer que só com o tempo você vai lapidando. Então, eu sempre pessoalmente aliei, e eu falo isso até, não é que eu estou numa entrevista com você, até chegando numa mulher, ou falando com um amigo, ou, sei lá, desenrolando algum negócio, eu sempre tive esse estilo mais, onde eu fico aliando o erudito com o popular, frases mais refinadas com uma bravata, uma palavra de ordem mais popularesca. Então, eu acho que o Ciro também tem esse estilo. Talvez por isso eu me identifiquei muito com o estilo retórico dele. E por isso eu tive um grande prazer em descobrir o personagem. E, inclusive, a primeira vez que ele foi no Pânico, ele confessou a mim que, de vez em quando, de vez em quando eu tô aqui com a Gisele na cama, a gente bota o seu vídeo e eu falo, fui eu que falei essa merda? Pera lá um pouquinho. Ele falou isso para mim, é a maior consagração que o imitador pode ouvir, né? Do personagem se confundir de fato.
E ele não falou ali para me agradar, não. Deu para ver, eu vi verdade na palavra dele. Ele até mencionou uma vez que o Tom Cavalcante, que foi a primeira pessoa que imitou ele, na época que ele era prefeito de Fortaleza ainda, que teve uma certa vez que o Tom Cavalcante se passou pelo Lula numa rádio local em Fortaleza, ou nas imediações ali, nas cidades vizinhas, e acabou desidratando um comício do Ciro, dizendo que ia ter um comício do Lula em outra praça local, e isso acabou gerando um puta dano para o Ciro, teve que administrar, e acabou... Eu até cheguei a perguntar para o próprio Tom Cavalcante, quando ele foi no Pânico, sobre isso, e ele até esclareceu esse episódio. É só para dizer que realmente as imitações têm esse poder subversivo que, lógico, que se for feito de uma forma que você priorize, obviamente, o lado do humor, que o humor que é contestador por natureza, eu, pelo menos, tento fazer assim. Eu até já incorria, em algum momento, num viés mais chapa branca, talvez na época eu estava mais próximo do Bolsonaro, e ele ainda não tinha, de fato, exercido o poder, porque logo no início do governo dele você viu dê poder ao homem, verás quem és, né? E foi rápida a forma com que a gente pôde apreciar a verdadeira natureza ou incompetência do Bolsonaro. Mas, de qualquer forma, é só para mencionar que, citando esse exemplo do Tom, e mais recentemente até o famigerado jantar, eu até esperei algum tempo para a poeira baixar e para os ânimos se arrefecerem, para a repercussão, de fato, decantar de uma vez por todas. Eu mandei uma mensagem nos últimos dias para o presidente Temer, que em todas as manifestações públicas dele após o jantar, ele foi extremamente elogioso e gentil comigo, e eu tenho que reconhecer que, na mesma medida que o George Herbert Walker Bush, o 41º presidente americano, Bush pai, muitos analistas e observadores da política americana o deram a alcunha de The Last Gentleman President, eu diria que o Temer é o nosso Last Gentleman President. Então, eu fico muito agradecido com a forma com que, obviamente, não era para ter vazado aquilo, eu já estava me resguardando, né? Mas 00:50 eu abro o Twitter despretensiosamente e me deparo ali com Ricardo Noblat, caiu na rede. Aquilo ali foi uma hecatombe para mim, eu pulei da cama, fiquei com pressão baixa. Aquilo ali não era para ter vazado, era um ambiente privado, Neumann. Então, mas a gente conseguiu fazer desse limão uma limonada e a ajuda do Temer foi providencial. Então, os políticos têm que ter capacidade de também entender isso, que a função do humor é contestar e não passar pano ou nem fazer algo bajulador, né? Como é que você chegou ao Zurita e ao Pânico? Olha, isso aconteceu logo depois que eu lancei o meu primeiro vídeo, também de forma bem desambiciosa, que foi uma encenação de um hipotético debate entre o Ciro Gomes e o Bolsonaro com o Luciano Huck de moderador. E isso ali, e é engraçado, é até irônico, né, que o ambiente que eu utilizei para gravar aquele vídeo, com um amigo meu que era videomaker no Rio, era propriamente o espaço de campanha do Bolsonaro, onde ele estava gravando ali os vídeos institucionais da campanha. E isso acho que foi no final do primeiro turno ainda. E eu assim divulguei e logo teve uma repercussão imensa, viral. Todo mundo que me conhece da minha trajetória pessoal no Rio sempre soube desse meu dom, eu sempre imitei professores, amigos e sempre cultivei esse dom desde moleque. E sempre fui o showman da escola, sempre o apresentador, sempre adorei um palco, sempre tive essa veia pulsando em mim. Mas acabou que, de fato, a minha mãe, justiça seja feita, ela sempre foi contra o meu. Eu lembro uma vez que eu falei: pai, você acha que eu deveria soltar um vídeo, O Homem das 100 Vozes? Ele falou, e ele devia ter chegado um pouco mais estressado do trabalho, e falou: faz isso não, filho, vai pegar mal, não faz isso não, faz isso não. E meio que me deixou meio, sabe, um pouco desesperançoso com isso, reprimindo um pouco esse talento. O sonho do meu pai, a verdade é essa, né? Que o sonho do meu pai era que tivesse uma banca de advogados, Marinho. A Maria até deu um facho de esperança para ele no início, mas eu e a Júlia, a gente
dinamitou esse projeto absurdamente. Apesar de que eu me formei em Direito por insistência dele, eu não pretendo exercer a profissão, até tive um certo prazer durante o curso, mas não é algo que me desperta curiosidade intelectual, não. Mas eu fiz como uma espécie de apólice de seguro para o futuro. Vai que... assim, não tem como... Eu estou muito dedicado, empenhado e animado com os meus prognósticos aí na carreira artística. Ano que vem eu estou muito animado também com as minhas perspectivas. Especialmente o meu repertório principal encontra eco, né? Encontra um terreno muito fértil aí no ano de eleição. Então, não vejo a hora de poder tirar sarro de toda essa loucura contemporânea do Brasil e do mundo no ano que vem. Mas, de qualquer forma, perdoe minha digressão aqui, só para finalizar. Vamos lá no Zurita. Como é que o Zurita te ouviu? Isso, aí que está. Saiu esse primeiro vídeo. Sim. Aí o segundo vídeo foi o que eu costumo me referir como o primeiro dia do resto da minha vida, que foi a imitação do Donald Trump no Salão Oval, ligando para o Bolsonaro, convalescendo no Alberto Einstein, onde ele estava lá. Eu falava, ele, "Hi, JB, we're going to have a tremendous relationship. It's going to be so great, so huge. I'm going to love it. How you doing down there? Everything fine?" Aí o Bolsonaro, "Olha só, prezado Trump, satisfação estar aqui contigo. Só para dizer que eu não aguento mais essa cambada de homem vestido de branco passando a mão e enfiando o tubo em mim. Mas, fora isso, prestar minha continência para você e não vejo a hora de começar essa parceria aí, ok?" E aí, esse vídeo viralizou de uma forma que nem rastilho de pólvora, e isso acabou ensejando uma série de convites para o circuito midiático de São Paulo, né? Eu vim fazer várias entrevistas aqui. A primeira foi a convite do Caio Coppola, no Morning Show. E, desde então, eu fui no Rony Von, na Leda Nagli, na Antônia Fontinelli. Acabou que eu fui convidado para o Pânico, acho que não lembro exatamente, mas início de 2019, e eu fui lá também na função de convidado. Mal sabia eu que aquilo seria uma espécie de entrevista de emprego, sem eu saber, porque coincidiu de ser um momento muito propício de renovação da bancada, com a saída dos últimos medalhões dos tempos áureos da TV, no caso Bola e o Carioca. Realmente perdeu dois titãs ali da dinâmica do programa. O programa já não estava mais na televisão, e o programa estava enveredando cada vez mais por essa linha de sátira e comentários do noticiário político. E acabou que os dois youtubers que mais tiveram destaque, modéstia à parte, pelo menos na opinião do Emílio, da produção, a Paulinha Krausch me ligou. Um belo dia eu estava no Rio de Janeiro, estudando Direito na PUC, no Pelotis, e eu recebi a ligação dela, acho que uns 2 meses depois da minha participação, e não pestanejei, aceitei o convite e fiz o que foi necessário para me mudar para São Paulo em agosto de 2019. Então, eu já estou aqui há uns 2 anos e alguns meses aí. E a sensação que esses 2 anos foram 5, muito intensos. Você fazer o programa ao vivo, diário, há 2 anos, realmente é uma experiência intensa, mas a sensação que eu tenho a nível pessoal é que eu cresci 10 anos em 2, até porque, de uns tempos para cá, como eu havia mencionado lá na largada da entrevista, Neumann, eu também estou com essa incumbência agora de comentar na pessoa física, diante das minhas observações, o que está acontecendo aí no Brasil e no mundo. E isso, naturalmente, numa rádio com esse público, atrai uma ira sistemática, mas, como eu digo, as pessoas podem ter direito às suas opiniões, mas não aos seus fatos. E eu tenho feito quase como um mantra meu no programa. Não estou dizendo que eu sou o dono da verdade, longe disso, não tenho essa pretensão em absoluto, mas realmente eu tenho me socorrido muito na frase do Roberto Campos, que talvez tenha sido a síntese, a essência do meu posicionamento recente, que é que o Brasil deveria estar mais do que na hora de abandonar a chupeta da utopia em favor da bigorna da realidade. Então, eu tenho me visto como eu tenho tentado trazer essa visão mais realista, pragmática e isenta, na medida do possível, do que está acontecendo. Lógico, cada um com o seu viés, as suas predisposições, as suas trajetórias pessoais, mas eu tento analisar o que está acontecendo como
um brasileiro indignado e muito frustrado com tudo que aconteceu, a forma com que se desenrolou o governo Bolsonaro de forma tão abrupta e sistemática, ter traído todo o rol de promessas de campanha que eu vi nascer na minha própria sala. Então, tem ainda um agravante, pelo menos do meu lado aqui. Pessoal, Então, ter visto o desembarque dele sistemático de todas as pautas que o elegeu, para mim, foi... Eu demorei para entender que ele seria capaz de tal feito, né? escuta aqui. Você já tentou imitar o Roberto Campos Neto ou você não? Não, ele não é muito efusivo, né? Ele não tem trejeitos tão marcantes. Hã? Eu gostaria de saber se você encontraria uma boa desculpa para ele dar para o avô no túmulo, remexendo com essa descoberta lá nas Ilhas Virgens. E ele, não, sabe? Eu só vi uma sabatina dele no Globo News há um tempo. Ele tem É. aquele sotaque meio mercado financeiro do Rio de Janeiro, meio Faria Lima. monótono. Hã? Não é Faria Lima, mas aquele eixo meio Avenida Chile com Jardim Botânico, ali um sotaque meio assim, carioca, que tem que ser dito, que o mercado e tal, aquela coisa. Vovozinho, não quis te decepcionar, vovozinho. Não quis te decepcionar, foi minha culpa. Eu acho que eu posso até estar maculando o legado que o senhor nos deixou, mas paciência, a gente segue adiante. Eu não vejo a hora de poder limpar as lágrimas de toda a nossa família, curtindo uma bela praia no Bahamas, pagando direto com o meu cartão associado offshore. Então vai dar tudo certo, vovô. Desculpa, cara. Aquela coisa assim. André, como é que foi mudar para São Paulo? Mais ou menos assim. Quando o Paulo Marinho vivia em São Paulo, o Paulo Marinho está dando muita bola para esse João Dória. Não era o André. Pô. Agora que eu saquei que o Paulo... Não, olha, eu vou estar em São Paulo. Como é que é? Neumann, querido. Neumann, querido. Imita aí o papai, vai. Neumann, querido. Eu vou a São Paulo. Querido, ele fala assim, é só para te dizer o seguinte, querido, eu estou indo para São Paulo e tal, eu não sei imitar o tom tão bem, por alguma razão. Mas aí ele realmente... Foi a Júlia que puxou o bonde, né? Hoje em dia, a nossa família toda está radicada aqui em São Paulo, cariocas em São Paulo, e, de fato, pelo menos eu falo por mim, aqui respira produtividade, oportunidades, esse mundo artístico é muito dinâmico e tem uma pletora de oportunidades aqui. E eu sinto que eu tenho grandes planos ainda olhando adiante, tem muita coisa boa aí no horizonte que eu estou trabalhando para poder materializar o quanto antes e aproveitar o terreno fértil que vai ser 22, né? Mas, de fato, aí a Júlia veio, depois eu vim a convite do Pânico, o meu pai ficou e a minha mãe nessa base de ponte aérea lá e cá por 1 ano e meio, se não me engano, e a gente sacramentou nossa vinda em definitivo para cá. Escuta, e eu tenho lidado muito com os bobos da rede. Eu andei elogiando o Bolsonaro e tal, e depois, quando ele decidiu na pandemia matar 600 mil, já chegou a esse nível, né? Eu tenho apanhado muito, né, dos bolsonaristas. Olha, dá uma olhada, em vez de ficar falando mal do Bolsonaro, vai verificar quem é o pai desse teu filho de 2 anos e tal. Você tem sido também vítima desse tipo de cortesia bolsonarista nas redes? Isso virou quase um estilo de vida já há um tempo, mas, como Nietzsche dizia, né, o que não mata, fortalece. E o que eu acho mais revelador de tudo isso, Neumann, é que eles foram eleitos na esteira da nova política. Não só isso, do combate ao mimimi e ao politicamente correto. E eles são, por muito, assim, sem comparação, até com os petistas nesse quesito, de terem uma sensibilidade muito aflorada, e quando você ousa mover uma vírgula contra o mito deles, eles instantaneamente ligam essa máquina tresloucada de assassinato de reputações que eles têm, mas está minguando, está enferrujada essa máquina, está emperrada. Porque cada vez mais, quando você clica no teu hater, eu diria que toda unanimidade é burra, já dizia Nelson Rodrigues,
quem está na arena pública está fadado a virar vidraça e, obviamente, vai, ainda mais quem toma posições para determinado lado, especialmente na seara política, você está fadado a acirrar ânimos e paixões e atrair esses sentimentos para você, né? Mas eu costumo dizer o seguinte, que se eu servir como uma válvula de escape para as frustrações e os ressentimentos alheios, eu fico muito feliz de estar prestando quase que um serviço emocional à pessoa. Então, pode vir quente que eu estou fervendo. No mínimo, está economizando o alto preço de um analista. Isso Não, e o pior, quando você clica, normalmente, 95% do hate que eu recebo, não, você clica lá no perfil da pessoa, cristão, patriota, conservador, pró-família, Deus templário, Vult, Bolsonaro 22, copinho de leite, bandeira da Ucrânia, uma lagosta e bandeira dos Estados Unidos e Israel. Normalmente assim, entendeu? Moro traidor. Então, é por aí. E mas, isso, olha... eu vou falar, nessa altura do campeonato, Neumann, eu até estou numa campanha que eu estou encampando, que o Nando Moura iniciou, que cabe a um de nós, diante das... Fala como Nando Moura, por favor. Fala como se você fosse o Nando Moura. Mijei minha boca, aquela coisa. Eu não sei imitar o Nando, não, mas ele tem uma coisa meio... Vocês, seus vermes, desgraçados. Você, como ele fala... Ele é muito contundente, né? Mas ele tem uma coisa meio nordestina no sotaque dele também, né? Esse Jair Bolsonaro é o maior estelionatário da história do Brasil, sabe? Aquela coisa. Olha e aqui. aí, mas eu não imito o Nando, não. A questão é a seguinte: a gente tem a missão de tentar, pelo menos, desinfetizar, desintoxicar ou deslobotomizar, pelo menos, algum brasileiro de bem que ainda possa estar erroneamente comprometido com o avanço desse governo, que simplesmente não merece a confiança do nosso povo por mais 4 anos em nenhum sentido. Eu acho que até o que explica o apoio residual que ele tem, essa lealdade quase incondicional que ele tem dessa parcela da população, que bem ou mal ainda é expressiva, é que ele habilmente apela a símbolos, hinos, tradições, o que eles se referem como a semiótica bolsonarista, né? Que calam fundo no coração do brasileiro médio, entendeu? É quando ele escreve na mão de forma bem simplista, reducionista, mais bem visual, Deus, pátria, família, uma coisa meio neo-integralista, né? Do Plínio Salgado. E ele consegue, ele sempre se coloca nessa posição, ele tem quase que uma apropriação indébita do discurso religioso, com ares messiânicos, para poder justificar uma espécie de vale-tudo moral contra as esquerdas, o comunismo. E aí por isso que ele sempre fala, Deus capacita os escolhidos, eu fui escolhido, só Deus me tira daqui. E isso acaba que invariavelmente vai seduzir ou vai acabar manipulando uma parte que tem uma religiosidade muito forte e pode se deixar se levar por esse discurso demagogo, discurso fácil e autorreferente que ele tem, né? Mas, se você perceber, Neumann, normalmente ele é um sujeito hábil em instalar as próprias narrativas dele. Por mais translocadas que sejam, ele segue irredutível ali, dobrando a aposta, triplicando a aposta. E o mero fato que ele normalmente ele nem quando tem algum opositor ou alguma narrativa da oposição, ele normalmente nem endereça ela, quando ela é especialmente danosa ou prejudicial para ele. Então ele finge que não houve e ele tenta encapar sempre a versão dele dos fatos, sem nem entrar no mérito da opinião alheia ou da opinião de algum opositor. Então, eu acho muito revelador o fato que ele já inseriu no discurso dele a nova frase recente, né, que eu só saio daqui ou preso, morto ou com a vitória. Então, o fato que ele menciona o preso, já, na minha opinião, já está bem pacificado na cabeça dele, especialmente que ele já deve ter ouvido ali nos meandros dos bastidores de Brasília e todas as informações que, invariavelmente, ele recebe, que a batata dele realmente está assando e que, se ele não vencer em 22 e se reeleger, os dias dele com a justiça serão fulminantes, eu diria. Então, tudo no seu tempo, a justiça tarda, mas não falha,
mas eu sinto que a história, principalmente, vai ser impiedosa com ele e todo o legado que ele tem nos deixado, né? O cara que criou o Roberto Carlos, né? O Erasmo Carlos, esse cara só pode ser um gênio da comunicação. Esse cara se chamava Carlos da Corte Imperial. E o Carlos da Corte Imperial me ensinou uma lição fundamental de comunicação, né? Falem de mim, falem mal de mim, mas falem de mim. A verdade é que não sei se é uma espécie de consolo, toda vida que eu vejo um cara me dizer que quem é que está te pagando para você trair o Brasil e tal, eu me lembro do Imperial, né? Me lembro do Imperial. O Imperial uma vez inventou que ia ter um filho com a Rogério. Você sabia dessa? Não? Passou 9 meses dando título nos jornais sobre um filho que ele ia ter com a travesti Rogéria. Aí, no fim, claro que não apareceu o filho, ele disse que teve um problema lá nas trompas. Né? Você chegou a conhecer o Imperial, não? Não cheguei. Não cheguei. Não, digo, mas você nunca viu nem na televisão, nada. Você nunca viu o Imperial. Não, eu não tenho essa referência, mas eu fiquei bem intrigado com ela. O Rony, que é muito amigo meu, eu não sou muito amigo do Roberto Carlos, eu sou mais amigo do Rony. E o Rony fez a contragosto um enorme sucesso com a marchinha Rancho do Carlos Imperial, a praça. Sim. E ele considerava o Imperial, ele considera até hoje, eu fiz um programa desse com o Rony, ele considera o Imperial uma praga, mesmo tendo ganho muito dinheiro com a música dele, e considera o fim quando o cara grita para ele cantar a praça nos shows dele. De qualquer maneira, lembre-se disso. Existe também a comunicação pelo avesso. O ódio também é uma forma de veneração. Mas, como, por exemplo, essas coisas, o Bolsonaro aposta muito no ódio como uma forma de amor, né? O Bolsonaro aposta essa coisa de gabinete do ódio, isso tudo. O ódio é fundamental. Então, isso é o anticristão, não é o cristão. Eu sempre digo, Cristo é a verdade, Bolsonaro é mentira. Cristo é a vida, Bolsonaro é um cultor da morte. E você falou uma coisa muito inteligente aqui, você conhece o personagem na intimidade de sua casa, que é o seguinte, ele adapta, às vezes, a narrativa. Por exemplo, eu conheci e acompanhei na vida dele a picaretagem mais fatal, mais mortal de todos os tempos, a pílula do câncer. Ele inventou, junto com o petista Arlindo Quinalha, que é médico do Sindicato dos Médicos, a pílula do câncer. Muita gente... Fosfoetanolamina. Isso aí. Não é? Fosfoetanolamina. Muita gente continua morrendo de câncer tomando a pílula do câncer. E ele brigando para cancelar a ordem. Vai ver que a briga dele com o Supremo veio desse tempo. A ordem que a idiota da Dilma sancionou a lei que ele e o Quinalha fizeram aprovar na Câmara e no Congresso, e o Supremo vetou, porque é uma coisa mortal. As pessoas tomam pílula e deixam de fazer tratamento. Não é que se não tomar a pílula, ela não vai morrer, mas morre de qualquer jeito, tudo bem, é a coisa que ele diz. Eu não sou governo. De qualquer maneira, o que é a dioxicloroquina, que não é a soma da pílula do câncer com a picaretagem do Trump? Isso que você falou. Não, sim, eu acho que ele tem uma tendência muito assim muito clara ao longo de toda a trajetória dele de ter quase que não só o que eles dizem que é um nacionalismo geográfico, né? Uma extrema valorização do território, do subsolo e das potencialidades naturais do Brasil. E aí fica se apegando sempre. Eu não estou menosprezando por si só essas potencialidades do Brasil, notadamente o grafeno, o nióbio, as areias monazídicas de Guarapari. Então, ele sempre teve também, além disso, aliado a isso, esse curandeirismo que não dá para entender muito bem. Talvez, como ele tem uma visão messiânica de si mesmo, pode ser que ele... Aí eu realmente tenho minhas dúvidas se ele age
100% de má fé, de forma deliberada, ou se isso é só uma forma quase que, não sei, que ele não tem dimensão do grau de ascendência que um presidente da República tem, ou que alguém com um agente político da influência que ele tem, com a esfera de influência que ele tem, sempre muito bem votado desde os primórdios ali, junto aos seus eleitores. Eu não sei se ele tem dimensão disso ou se ele realmente é um meio porra louca, translocado e fala sem sopesar as coisas, ou se de fato ele tem sempre uma agenda, se tem método, como diria o meu amigo Carlos Andreasa, né? Então, eu fico na dúvida para tentar entender essa fixação que ele tem com ser talvez o portador da panaceia, a pessoa que trouxe redenção e a cura, esse salvacionismo, até vai ao encontro com esse perfil personalista caudilesco dele, né? que ele foi desenvolvendo com o tempo. Eu acho que ele está completamente inebriado aí com o poder. Tem momentos que eu acho que também ele vive quase que um surto psicótico na beira do abismo mental, mas acaba que ele tem dimensão ali, que tem muitas pessoas envolvidas no entorno dele que teriam problemas seríssimos com uma eventual saída dele do governo. Aí ele também, em algum momento, é mais pragmático, e também para tentar seguir mobilizando e fidelizando a base dele, que desde da arregada do século com o episódio do Temer, a males que vem para o bem, né? Nesse caso, a males na visão da base bolsonarista, né? Essa predisposição dele a depor junto ao Supremo, no caso da interferência na Polícia Federal, que, na minha opinião, está mais do que pacificada. Eu acho que talvez não tenha o batom na cueca definitivo, mas a gente também tem que definir, né, Neumann? A gente leva ou não leva a sério, no mérito da fala, as falas emitidas pelo presidente? Vou interferir? Porra! Vou dar um filé meu para os meus meninos. Antes que queiram foder minha família toda, eu vou interferir, porra! Ele olha para o Moro. E aí retira o Valeixo. Tentem colocar o Ramagem. O STF impede. Coloca mais um aliado do mesmo perfil. Todas as acusações contra o próprio Flávio começam a arrefecer, a serem neutralizadas. O judiciário dominado pela perspectiva de ter uma nomeação com a canetada dele no futuro e ascender na magistratura. Realmente é difícil ver tudo isso, mas você vê como, de fato, o poder se dá no nosso Brasilzão. E, de fato, eu acho que isso é bem revelador do momento atual dele, de talvez tentar recuperar algum prestígio junto à base mais rábida dele, né, que espuma pela boca, pessoas que pegam em armas por ele, para poder fazer um aceno de que eu não tenho nada para esconder e eu vou conversar com o Supremo, tentar abrir um canal de diálogo direto. Eu não sei em que isso vai acabar desaguando, mas pode ser que, se ele for com uma postura meio insossa para a interação com o Supremo, se de fato ela vier a acontecer, isso também pode acabar ricocheteando e seguir desgastando o apoio dele junto à base dele. Agora, eu tendo a... Na política você tem que ter lado, se você fica no meio da rua você é atropelado, mas eu também evito ficar muito numa de exercício de futurologia ou de mãe de Ná aqui, de babalorixá, mas o fato é o seguinte, eu vi como ele, enquanto um animal político, tem um instinto político muito aguçado. E eu não menosprezaria a costura que ele está fazendo para o ano que vem, e a gente só pode descansar enquanto, de fato, ele perder o que, pelo visto, vai ser pelas vias democráticas no ano que vem. Agora, essa nova aliança que ele está costurando, provavelmente com o PP, que fique claro, o segundo partido com maior denúncia de corrupção na história republicana, acho que o partido com o maior número de integrantes com denunciados na Lava Jato. Então, e é esse, para você ver como as ironias do destino, né? Você acelera na cronologia do tempo, aquele candidato, aquele reles deputado federal, com ares de outsider, contra o sistema, contra o establishment, não sabe falar establishment, né? Establishment. E agora está aí
no colo de Arthur Lira, Ciro Nogueira, perdão, e companhia, para sair pelo PP, junto com republicanos, PTB e PL, dá um tempo de TV robusto e vira briga de cachorro grande. Eu acho que eu só não menosprezaria o apelo eleitoral que ele ainda tem, porque eu sinto, e aí eu faço até uma autocrítica até algum grau, e eu queria até ouvir tua opinião sobre isso, você no alto da sua experiência aí, que eu vejo que talvez a forma com que a maioria de nós, as pessoas que estão na arena pública, no domínio público, comentando o dia a dia, e conseguem ver cada vez maiores semelhanças, mais nítidas entre o bolsonarismo e o petismo, foi até cunhada a expressão bolsopetismo. É difícil para o povo mais simples, que talvez menos acompanha a política, mais alienado até certo grau, consiga de fato, conseguir entender, compreender e ter essa capacidade de abstração para de fato entender que há uma espécie de bolsopetismo em curso. E por isso que talvez todos aqueles que estão defenestrando o Bolsonaro, deixando ele, estão migrando direto para o Lula, porque, em tese, é ele que melhor representa o antípoda ao Bolsonaro, apesar de serem irmãos siameses, quase, faces da mesma moeda inflacionada do populismo brasileiro que está assolando o nosso país há décadas. Então, eu queria até te perguntar, porque eu acho que essa porcentagem, essa performance atual do Lula está até um pouco inflada. Pode ser que quando os outros postulantes vierem a surgir de uma forma mais convincente e programática, pode ser que eles consigam embaralhar esse tabuleiro atual. Qual é a tua expectativa? Primeiro, eu tenho falado muito nessa linha que você está usando aí, nos seus comentários, não tem nada a ver com imitação. Muito racional, eu me considero lúcido, então considero que você também está dando uma contribuição grande de lucidez no debate político ao abordar isso. O bolsolulismo é uma expressão que eu tenho usado muito, não vou dizer que criei, porque depois o Reinaldo vai dizer que foi ele e eu roubei, mas eu tenho usado muito. E também eu segui um artigo de uma pessoa que eu não conheço, só ouvi uma vez na vida o nome dele, chamado Carlos Góes, no Globo, dizendo o seguinte: esqueçam, o Bolsonaro sabe que perdeu. O que ele precisa agora é fidelizar muito a base dele para ter boas votações e garantir os foros dos filhos e para fazer uma maioria razoável que evite a possibilidade dele ser preso, repetindo a experiência do Temer. Não se esqueça que o Temer foi flagrado em crime na conversa da garagem lá do Palácio do Jaburu e foi sempre livrado lá pela turma dele na Câmara. O Bolsonaro... Eu li até no Estadão hoje um artigo a respeito disso, que o Bolsonaro, que essa União Brasil, é uma tentativa de deixar a discussão da presidencial para discutir. O que eu tenho dito desde sempre, quem manda no Brasil é a Câmara, e o Centrão está provando isso. Eles estão querendo fazer maioria na Câmara. E o Bolsonaro conseguiu um grande feito, que foi o seguinte: ele conseguiu reunir os inimigos do combate à corrupção com grande sucesso, que a esquerda adora, aplaude, mas não reconhece. Entendeu? Perfeito. Então, eu acho que essa inflada do Lula não se confirmará na urna, espero que não. Ainda acredito na terceira via, mas o caminho não é esse União Brasil, não. Esse União Brasil é um instrumento, junto com o Kassab e tal, de formar essa maioria que eu digo que são suspeitos, acusados, condenados, processados, condenados e apenados. E uma grande maioria daqueles que sonham em se corromper e querem chegar lá impunes, que são os que votam, por exemplo, nessa lei da impunidade que substituiu a lei da improbidade administrativa. E esse Góes, eu acho que fez um raciocínio muito correto, que vai muito dentro aí da sua análise. Eu vejo que é mais preocupado que o PT conseguiu desgastar a figura do Moro, e como nós já
aqui usamos muito o seu tempo, você vai ter que ir trabalhar, você é um pai de família, tem que trabalhar e tal. Então, eu acho que só tem uma imitação que você faz que é melhor do que a do Ciro. Dá um chute aí, qual é? Qual é a melhor imitação que você já fez? Melhor imitação que eu já fiz? Então, quem é a pessoa que você imita melhor? Eu acho que é o Sérgio Moro. Sérgio Moro, você gosta? Então, eu conheço muito melhor. O Bolsonaro, eu vi o Bolsonaro uma vez apresentado por uma fã dele, que é fã dele até hoje, Pamela Boro, que foi mulher do governador socialista lá da Paraíba, Ricardo Coutinho, e que me apresentou e disse, como é que é? Eu sou seu fã, seu Neumann, ok? Tá ok? Sou seu fã. Prezado Neumann, sou teu fã, hein, porra. Vê se tu pega leve aí para comigo, tá certo? Vamos mudar o destino do Brasil, pô. Vamos mudar o Brasil, porra. Mudar o Brasil. Isso foi no Parque do Povo, no Forró, em 2018. Então, eu não conheço nada dele, a não ser do que é público. Eu não acho... O Miguel Reale Júnior, muito amigo meu, acha que ele devia passar por uma junta psiquiátrica. Eu não acho que o Bolsonaro é louco, não acho que o Bolsonaro é mal intencionado, ele faz as coisas... Não, eu acho que ele... Eu não digo que ele é burro, porque eu respeito muito o burro. Eu não digo que ele é jumento, porque eu respeito muito o jumento. Mas eu digo uma coisa, ele é o mais evidente, o mais bem-sucedido líder da direita estúpida do mundo. Ele é estúpido, absolutamente estúpido. É incapaz de distinguir A de B, certo de errado. Então, ele pode ser considerado até... Como é que é? O que o índio é, né? O que criança é, né? Agora, nem é doido, não é burro, porque eu respeito a inteligência do burro. Eu sou leitor do padre Antônio Vieira, não o Vieira do jesuíta, mas lá do Ceará, que escreveu um livro, Jumento Nasce Irmão, e chamar o Bolsonaro de jumento ofende o jumento. O Bolsonaro é estúpido, e ele não tem o menor senso ético. E outra coisa, nunca precisou trabalhar na vida. É um vagabundo profissional. A grande definição do Bolsonaro é do professor Marco Antônio Villa. Trata-se de um mandrião. É um mandrião. É um beócio, tal. Ele fala, beócio. É um endemoniado. Mas me diga, o Sérgio Moro, me diga aí. O senhor está fazendo muito doce aí para assumir essa candidatura. É candidato ou não é? Estamos conversando com diversas forças, Neumann. Pode ter certeza que o furo do anúncio da candidatura será feito junto com você. Eu e Rosângela estamos tendo um grande período mais relax aqui. A Rosângela tomou gosto pelas benesses que um belo salário pode oferecer. Ela está comprando muitos vestidos no cartão e as faturas estão realmente espetando no meu bolso. Então, por isso, talvez eu queira voltar para a política a partir de agora, porque eu ando muito triste, eu ando assistindo muito Netflix, vestido com meu moletom aqui, e a Rosângela está na cozinha no momento fazendo meu mingauzinho com canela e aveia estilo Knox, talvez só assim para esboçar um sorriso. Mas estaremos juntos em breve, quem sabe para restaurar o combate à corrupção no Brasil. Então, eu te aviso, qualquer novidade, eu te ligo prontamente e espero que possamos estar juntos. Tá certo? Já deu para você conseguir me imitar me despedindo de você, não? Seria um orgulho para mim. Cara, André, é uma honra ter você aqui e tal, aqui no nosso... Aqui no nosso canal. Ô, André, mas que prazer ter você aqui com a gente. Bolsonaro é um vagabundo. Bolsonaro é um estúpido. Ele é estúpido. Bolsonaro é estúpido. Uma coisa meio assim. Seu pai é o homem mais charmoso do Brasil, tal, aquela coisa. Um beijo, Neumann. Tamo junto. Neumann, aquela coisa. Tá coçando o cabelo. Que... de bate-pronto é difícil, mas eu fiz um negócio mais assim e tal. Aquela coisa. Você é de onde, Neumann? Eu sou de Uiraúna, sertão da Paraíba. Uiraúna. Sabe quem nasceu lá? Sabe quem nasceu lá? Quem? Luiz Erundina.
Luiz Erundina. Grande prefeita de São Paulo, Luiz Erundina. Viemos Nasceu lá pertinho, lugar. lá em Oroz, Raimundo Fagner, meu amigo. Raimundo Fagner, meu amigo. Nasceu em Pereiro, no Ceará. Nasceu em Pereiro, Ceará. O grande Falcão, Marcondes Falcão. Marcondes o Brega Joiado. Brega Joiado. O pé desnoiado. Ô, dona Adriana, parabéns, hein? Você criou um gênio, cara. É isso aí. Dona Adriana, um beijo para você, tá? A mãe do cara. Ela manda outro, sem dúvida alguma. Te adora também. E obrigado demais, cara. Realmente, você, sem rasgar seda, mas faço questão, você, no alto da tua experiência, é uma voz muito importante para a gente seguir fazendo a força que é a nossa união. Certamente consegue expressar aí para muitas pessoas que nos acompanham. Então, muita saúde, muita força. Pode contar comigo aí. Me considere um companheiro de trincheira e teu admirador. Valeu, mestre. Como diz meu filho Arthur de Castro Neumann e Pinto. Tchau.